Bom, e sobre os impactos comerciais após a escalada do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, eu converso agora com Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que já está aqui comigo. Pedro, bom dia para você, meu querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessas primeiras horas do dia, tentando analisar um pouco, do que a gente tem aí de saldo de prejuízo, pelo menos nesse início de semana. Antes de mais nada, bem-vindo aqui. Bom dia, Pedro. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Pedro, diante dessa situação, de largada, a preocupação vem de cara, obviamente, com o petróleo. Quando a gente fala de 1/5 do petróleo sendo que é escoado, que é produzido e que vem ali daquela região e que passa pelo Estreito de Hormuz, quando a gente fala de fechar esse estreito, de ter companhias suspendendo já navios ou embarcação nessa região, qual que é o impacto direto, de curtíssimo prazo, que a gente tem no mundo inteiro? É somente preço de combustível? O que mais a gente deve esperar de impacto direto da suspensão de transporte, por exemplo, de petróleo nessa região? Olha, Débora, sempre que a gente teve, e tem uma disputa, uma tensão entre o Irã e qualquer outro país, nesse caso quase sempre os Estados Unidos, o risco maior para o mercado de petróleo, além do Irã ser um grande produtor, mas é o fechamento do estreito em razão, como você colocou, de ser um importante canal logístico, não de escoamento de petróleo somente do Irã, mas de todo o Golfo Pérsico, dentre eles Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, dentre outros, que são aí os 20% do petróleo global. Então, se o estreito é fechado, ou é importante, eu acho legal dizer aqui para o nosso telespectador que fechar o estreito fisicamente ele não é possível, tem 33 quilômetros na área mais estreita, mas o que acontece é exatamente o que você noticiou aqui antes, bombardeios a navios e principalmente um próprio movimento dos armadores e dos petroleiros de não passar os navios com medo desses bombardeios, do que pode acontecer. E é o que está acontecendo nesse momento. Portanto, como você colocou, no primeiro momento o preço do petróleo sobe, porque não se sabe se vai ser fechado, se vai continuar, se os bombardeios continuam e como vai se desenrolar. O preço do petróleo subindo, você tem combustíveis mais caros no mundo todo, você tem uma recessão econômica, você tem inflação. Agora, diretamente, eu posso dizer que tem países que são mais afetados. O petróleo que passa pelo estreito, ele vai basicamente para a Índia, para a China, para o Japão. Então, esses países, no momento que o estreito é fechado, vão ter ali que se rearrumar. O petróleo é uma commodity, eles não vão ficar sem petróleo, mas por um momento eles vão ter que achar outros ou novos caminhos para que o petróleo chegue a esses mercados. Outros países afetados também, pelo lado da oferta, são os próprios países árabes. 90% do petróleo saudita é escoado por ali, e de todos os outros países. Portanto, se o estreito é fechado ou para ali a circulação, esses países também perdem receita. 90% do petróleo saudita significa que 90% da economia da Arábia Saudita depende da passagem do Estreito de Hormuz. A gente pode pegar o Catar também, o Catar, que envolve o gás natural, um combustível também muito importante para a geração de eletricidade no mundo todo, que é deslocado para a Ásia, basicamente dali. 100% do gás natural do Catar passa pelo Estreito de Hormuz. Portanto, você também pode ver preços de gás em mercados, inclusive, tendo falta do produto. Portanto, o fechamento desse estreito ou bombardeio de navios, o impedimento da passagem dos navios, ele pode ter efeitos bastante catastróficos, principalmente em relação a preço, falta de produto no primeiro momento para esses países que eu coloquei. Agora, lembrando que o petróleo é uma commodity. Portanto, se o petróleo do Irã ou o petróleo do Golfo Pérsico não vai para a China, ela vai achar outros mercados, porém, como eu coloquei, os preços vão estar muito diferentes. Pois é, e aí, quando a gente fala de preços diferentes, eu já quero pegar o gancho nisso, porque a gente, obviamente, primeiro, de cara, pensamos no petróleo por causa ali do Estreito de Hormuz. Mas depois as companhias precisam se readaptar e a gente já viu aí diversas empresas, aliás, a gente vai detalhar mais isso aqui ao longo da nossa programação, empresas que, enfim, companhias que fazem toda essa rota marítima, já anunciando alta do frete, já anunciando o desvio daquela rota ali para o Mar Vermelho e, obviamente, que isso impacta uma infraestrutura logística global. Pedro, isso em algum momento
Está na conta ou a gente deve ver logo nessa primeira semana esse reajuste, né? Ou seja, e também para além do setor de petróleo, como que esses fretes mais caros, essas rotas de navio sendo desviadas agora nesse momento, isso pode impactar em outros setores. E significa preço mais caro de produto final, mas talvez também atraso de mercadorias, ou seja, algum setor que pode ter produção impactada por causa disso? Olha, sem dúvida, né? Como você colocou, no primeiro momento você vai ver os preços altos do petróleo, mas dependendo da escalada, né, se o estreito é fechado, né, você vai ver com certeza aí preços numa escala no patamar provavelmente acima de US$ 100, né, de US$ 120, né, porque você vai ter realmente um impedimento. Mas antes do impedimento, acho que existe um processo aí que, como você colocou, também tem uma conta cara para se pagar, porque hoje o estreito não está fechado. Porém, ninguém quer passar por lá, né, por medo exatamente de um bombardeio, como você noticiou aqui também antes, 3 navios já foram anunciados, foram bombardeados. Então você imagina o custo do frete, né, o custo logístico de seguro, por exemplo, dessas cargas que tem que passar por ali. E isso vai sendo tudo refletido no preço, né, do barril e que, consequentemente, eleva o preço de uma série de outras mercadorias, né? Você tem um rearranjo total da logística para aqueles países, né? Navios entram com suprimento de comida, de carne, outros produtos que também vão desembarcar no Golfo Pérsico. O petróleo talvez seja o mais relevante, né, dada a importância e o volume de petróleo que passa por ali. E desse ponto de vista, consequentemente, né, um impedimento e uma dificuldade de se passar pelo Estreito de Hormuz, até do ponto de vista de risco, ele vai elevar, né, o custo de todos os outros produtos, né? Por exemplo, o combustível no mundo todo depende do petróleo. Então, se o petróleo começa a subir de preço, né, e o mercado fica com a oferta diminuída, nesse caso, todo mundo vai pagar mais caro pelo diesel, consequentemente mais caro pelo produto nas prateleiras, né? A gente viu ontem, Débora, o movimento da OPEP já tentando diminuir esse impacto, né? A OPEP anunciou ontem, depois de 3 ou 4 meses de cortes na oferta, anunciou que vai aumentar a oferta de petróleo no mês de abril, tentando de alguma forma diminuir, né, arrefecer o impacto dessa guerra, né, o impacto desse conflito no preço do petróleo. Se isso vai adiantar, eu não sei te dizer, né? Com certeza, se esse problema do Estreito de Hormuz continuar acontecendo, esse movimento da OPEP não vai adiantar muita coisa. É importante que, nesse caso, não se trata da produção de petróleo iraniana, se trata de um canal logístico que escoa 20% de todo o petróleo global. De novo, não é só petróleo, né, Pedro? Ainda tem esse detalhe. O petróleo que tem o maior peso, a gente sabe bem disso. No pré-mercado americano aqui, estou acompanhando diversas companhias já com, né, suas ações disparando. Além disso, a gente tem produtos importantes que passam naquela região e que basicamente afetam, por exemplo, o agronegócio brasileiro, né? Ou seja, tem algo que a gente às vezes deixa um pouco de falar em relação àquela região, que é a potência ali também de produção de ureia, também de fertilizantes e que são de fortíssimo impacto para o Brasil. É algo preocupante, a gente consegue, né, driblar a dependência desses fertilizantes do que é produzido ali, que provavelmente agora vai ter também impacto no fornecimento? Débora, as commodities, né, de um modo geral, né, quando você tem um problema de diminuição ou fechamento de um canal logístico, o mundo acaba se rearrumando, né, se rearranjando e achando esses produtos em outros lugares a preços mais altos. Eu vou dar o exemplo, né, aqui do diesel. Né? Antes da guerra da Rússia e da Ucrânia, o Brasil nunca tinha importado nem 1 litro de diesel da Rússia. Né? Depois da guerra da Rússia e da Ucrânia, o preço do diesel russo ficou tão baixo que começou a valer a pena importar diesel russo para o Brasil. Ou seja, em razão de uma guerra, houve um rearranjo da cadeia de importação de diesel no Brasil e, nesse caso, né, o Brasil se beneficiou com um diesel mais barato. Da mesma forma vai acontecer com a ureia, com a carne brasileira que vai para a Arábia Saudita e assim sucessivamente, e até mesmo com o petróleo. Né? Num primeiro momento você vai ter um rearranjo de preços, né? As cadeias vão se rearrumar e a gente vai conseguir achar essas commodities em outro lugar, porém num patamar de preço muito superior. E aí sim vai afetar o bolso nosso aqui. Né? Se você tem ureia ou fertilizante vindo da Arábia Saudita a um preço mais baixo, fechando o Estreito de Hormuz, nós vamos ter que trazer mais ureia e fertilizante da Rússia.
mas provavelmente esse preço vai estar mais caro. Consequentemente, a produzir no Brasil fica mais caro, a gente paga produtos mais caros. Isso são eventos em cadeia, né? Quase um dominó. Derruba uma peça, as peças vão sendo derrubadas e vão sendo rearrumadas naturalmente, né, em razão da qualidade, né, e da especificidade desses produtos, que, como eu coloquei, são commodities, são produtos que são substituíveis por outros produtos iguais. Né? Se a China, se ela não comprar petróleo iraniano ou petróleo saudita, ela vai ter que comprar petróleo dos Estados Unidos, do Brasil, como eu falei, a preços diferentes. Pedro, quero muito agradecer. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, aqui batendo papo com a gente, trazendo já um pouco do que a gente deve ter, né, ao longo dessa semana. Muito obrigada pelo seu tempo, meu querido. Boa semana para você. Até uma próxima. Obrigado a você. É sempre um prazer falar com vocês aqui pela manhã. Bom dia.